poder amamentar é uma sensação maravilhosa. O aleitamento ele vai trazer benefícios imediatos, quando eu penso na nutrição do bebê, e benefícios em médio e curto prazo, quando eu penso, inclusive, que nós temos estudos que apontam que aquelas crianças que foram amamentadas por mais tempo, elas apresentaram na vida adulta, então aos 30 anos de idade, maior coeficiente de inteligência. O leite materno é considerado pelos cientistas até como uma primeira vacina, devido à grande quantidade de anticorpos que carrega. O aleitamento materno, ele não é dependente só do desejo da mãe. Então eu posso querer, mas eu posso não conseguir porque eu não tenho um suporte social, político e econômico desejado. Vanessa ainda não pôde alimentar o seu bebê no peito. O pequeno Rafael nasceu prematuro, com apenas 28 semanas. Por enquanto, o aleitamento dele é feito com o auxílio do Banco de Leite do Hospital Municipal de São José dos Campos. Eu consigo estar em 4 horários, daí eu tiro o leite, eles na hora já passam para ele. E quando eu não estou, de madrugada, daí esse leitinho chega até ele aqui do Banco de Leite. O estoque é mantido pelas mães que produzem leite numa quantidade maior do que a que os filhos precisam. Eu conversei com as doadoras e elas garantiram que o processo é bem simples e não precisam nem sair de casa para doar. Então você faz em casa mesmo? Em casa, totalmente em casa. É muito tranquilo lá mesmo quando vem os recipientes para colocar o leite, tem todas as instruções, a forma de higienização, os potes já vêm higienizados, então é só mais a coleta mesmo, a gente nem se preocupa com isso, é só apenas a coleta mesmo do leite. É importante que a doação do leite materno seja realizada através de um banco de leite e jamais uma mãe deve pegar o bebê de outra pessoa para amamentar. Era muito cultural antigamente ter esse cruzamento assim, de aleitamento, trocarem os bebês ali para alimentá-los, porque sabem que o leite é muito bom. Sim, o leite é muito bom, mas isso deve ser evitado de qualquer forma. Você pode transmitir para o outro bebê infecções que ele não está acostumado, pois você não é a mãe dele. Então isso é bem sério, é uma coisa que tem que ser evitada. Então isso é sinal que o leite, quando chega aqui, passa por um processo, né? O leite passa por altas temperaturas, acima de 60 graus, e depois ele passa por uma temperatura de 5 graus, Esse choque térmico, praticamente, é chamado de pasteurização. Esse processo é para garantir que esse leite tenha qualidade. Depois nós colhemos uma amostra e fazemos exames laboratoriais nesse leite, Enquanto isso, aguardamos o resultado de exame de sangue da doadora para ver se todos esses testes eles estão adequados. E o resultado então tá aqui, nesse freezer. É o leite pasteurizado. Você pode mostrar pra gente? Isso, o leite pasteurizado, que a gente fala que vale ouro. Tem alguns leites que tem uma coloração diferenciada, Isso, que você pode tô vendo aqui um mais amarelinho, mais branquinho, outro mais um pouquinho esverdeado. Isso depende da mulher, depende da fase que ela tá? Depende da fase que ela tá vivenciando, O corpo da mulher, ele ficou tão bem sintonizado ali, que quando o bebê dela precisa de mais imunidade, que principalmente os primeiros meses, ele vem com muitas células de defesa. Gratidão, Deus abençoe, obrigado, esses bebês lindos, desde pequenos já fazendo uma boa ação. Fica até emocionada, Porque, na verdade, a gente faz a doação, mas a gente nunca sabe para quem tá indo, Então, a gente ter esse contato, realmente, de ver uma mãe que tá recebendo mesmo uma doação nossa, é muito gratificante. Para nós também poder estar ajudando, Sim, é muito gratificante, porque assim, a gente sempre faz a doação, mas não tem o contato direto, não sabe que tá ajudando outros bebês, mas ouvir isso e ver, assim, a felicidade de outra mãe, de saber que tá ajudando o bebê dela, que tá fazendo bem, é muito bom. É uma sensação muito gostosa saber que podemos ajudar. Talvez você se pergunte por que um ato tão antigo e tão natural como amamentar precisa ser discutido e incentivado ainda hoje. É que a forma de alimentar os bebês mudou ao longo do tempo e foi diretamente influenciada pelos diferentes momentos da sociedade. Uma das grandes mudanças ocorreu na primeira metade do século XX, quando as famílias brasileiras saem do campo para morar nas cidades e as mulheres começam a trabalhar fora de casa.
Com isso, muitas mães acabam ficando longe dos seus bebês. Mas eis que vem a indústria alimentícia com uma solução: as fórmulas, anunciadas pela mídia até como melhores do que o leite materno. Bastava misturar na água quentinha, colocar na mamadeira e o problema estaria resolvido. Mas será? Se a gente olhar para trás, na década de 80, eu nasci na década de 80, o aleitamento materno era um fracasso. A gente tinha taxas de 2,3% de aleitamento materno até 6 meses. Terrível. Por quê? Porque as crianças já ali nos seus primeiros 2 meses, 3 meses, já tinham a inserção de alimentos ou muitas usavam inclusive o leite de vaca. Isso sem dúvida contribuiu para a mortalidade infantil. Diante disso, foi preciso tomar uma atitude. Nas décadas de 80 e 90, surgem políticas públicas que visam incentivar e fortalecer o aleitamento materno. Os esforços deram resultado. Hoje, o número de crianças de até 4 meses que se alimentam somente de leite materno aumentou 12 vezes em relação à década de 80. Isso quer dizer que hoje tudo está às mil maravilhas? Infelizmente não. Além dos fatores biológicos, emocionais e profissionais, o preconceito também interfere no aleitamento materno. Já ocorreu assim de eu estar amamentando e vir outras mães questionar se eu não tinha vergonha, se eu não queria tampar. Você concorda comigo que a fome pode deixar qualquer pessoa mal-humorada? Imagina então os bebês nessa situação. É por isso que muitas vezes eles têm vontade de mamar quando a mãe está na rua, no ponto do ônibus, no banco, enfim. Então, por isso, amamentar em público não deveria ser um tabu. Só que 47% das mães brasileiras já relataram que sofreram algum tipo de preconceito enquanto davam de mamar aos seus filhos em público. Desde 2015, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende multar quem ofender as mães que amamentam em público. Já são 8 anos de espera. Mas esta advogada acredita que, se for aprovada, a lei pode provocar uma mudança de comportamento nos agressores. A intenção dessa lei é exatamente que essa mãe ela possa mais facilmente argumentar nesse sentido e, inclusive, chamar a polícia e falar: olha, a pessoa está cometendo um ato ilícito, ou seja, realmente já pode chegar e, com base nessa legislação, tirar aquela pessoa, dar algumas sanções para ela, enfim. Infelizmente, a gente precisa, então, dessa legislação para que as pessoas pensem antes de fazer, para que elas pensem antes de agir, porque, inclusive, uma das sanções é o pagamento de multa. Então, a gente costuma dizer que quando mexe no bolso, acaba que as pessoas elas entendem mais a questão. Todos nós comemos em qualquer lugar, em vários lugares que vamos, né? Por que o bebê não pode se alimentar? Então, eu acho que assim, tem que difundir mais isso de, se você está com o seu bebê, amamente-o. É sagrado. O leite materno, ele é sagrado, é maravilhoso, sabe? Faz um bem danado para a criança, não tem por que ter vergonha disso.